Vamos analisar a vitória com autoridade sobre o Cruzeiro por 2-0. Que olha que um Vasco que tem evoluído cada vez mais, principalmente depois desse grande acerto feito pelo Ademar Lopes, ter contratado dois grandes zagueiros que parece que até se jogam juntos há muitos anos. Tudo isso já salve galera do Vascão. Mais um pós-jogo pro canal Thiago Tocha. E antes de mais nada, peço que vocês curtem, dá aquela força, né? Aquela like, comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos tem, porque você se inscrevendo, compartilhando, espalhando para geral, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso trabalho. E aqui é a voz da família vascaína. Bom, Vasco e Cruzeiro jogaram para um público pagante de 19.685 presentes, 20.342, que daí um pouco mais de 600 torcedores que foram de gratuidade e com uma renda de R$1.561.047. Bom, não preciso falar da diferença de investimento entre o Vasco e o Cruzeiro. Foi um confronto de pedrinhos, né? E administram as respectivas SAFs. Pedrinho do Vasco, um ex-jogador, o cara até bem de vida financeiramente, mas não entre os multimilionários do país. E o do Cruzeiro, o Pedrinho, dono se não é o maior, um dos maiores supermercados lá de Minas Gerais, a PH Supermercados, e o Pedrinho do Cruzeiro não poupou dinheiro para investir no time de 2025, né? Tirou o Gabigol e o Fabrício Júnior do Fabrício Bruno do Flamengo. Eu ia falar Fabrício Júnior mole, Fabrício Bruno do Flamengo. Tirou outros jogadores de outros clubes também. Tem um Caio Jorge que está em excelente fase, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Enfim, foi um time que mostrou que não vai vir para só competir. Tanto é que eles estão brigando com o Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro. E o Vasco, que vem de uma crescente de bons resultados. Estou falando só da Copa do Brasil, que é a semifinalista, mas a semifinal só será em dezembro. Mas no Campeonato Brasileiro empatou com o líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia, né, que é um dos top 5 do campeonato, top 6 do Campeonato Brasileiro. E havia uma dúvida justamente contra o Cruzeiro, que se vencesse, se eu não me engano, passaria o Flamengo, ia ficar esperando um jogo do Flamengo amanhã contra o Corinthians para saber se continuaria lá na liderança ou não. Então, não era um jogo fácil para o Vasco, e o Vasco não vinha, até então, nunca tinha vencido 2 seguidas no Campeonato Brasileiro dessa edição. Isso tudo apimentava a partida e o Vasco começou o jogo procurando estudar o Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro procurava ter atitude. Mas aos 7 minutos acho que o Vasco, o Fernando Diniz deve ter botado consciência nos seus jogadores dessa diferença de investimento, que tinha sim forma de vencer. Um dos líderes do campeonato precisava ser cirúrgico quando a oportunidade pintasse.
Ou seja, não perdesse gols quando as oportunidades surgissem, que muito provavelmente não seria com tanta frequência. E foi isso que aconteceu logo aos 7 minutos, que, segundo a contagem da TNT Esporte, que tem rede social e seguir a TNT, deve ver esse vídeo. Foram um total de 13 passes, né, trocação de passes, até chegar no PH, que cruzou. E o Ryan, né, teve essa vivência, essa esperteza de antecipar a zaga do Cruzeiro, cabeceou e abriu o placar para os Gigantes da Colina. E nisso o Vasco tomou um risco que eu considero que foi desnecessário, já que o Vasco recuou, praticamente deu campo para o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha dificuldade de achar espaço dentro da defesa do Vasco, mas quando achava, tomava decisões equivocadas, errava passe ou chutava equivocadamente, sem direção. E com isso, tanto é que o Léo Jardim não fez nenhuma defesa difícil no primeiro tempo, já vou falar no segundo tempo. E o Vasco não teve grandes problemas para administrar a vitória parcial, se não teve até o final da etapa inicial outras chances de ampliar, também não levou grandes sustos. E no segundo tempo iniciou da mesma forma que foi o primeiro tempo, o Vasco dando espaço para o Cruzeiro. O Caio Jorge teve um chute perigoso, que o Léo Jardim fez bonita defesa, que no cantinho dificilmente o goleiro chega nela, e ele chegou, fez uma bela defesa, né, cedendo escanteio. A torcida estava apreensiva. E futebol seja lá que tempo for, apesar de ter algumas gerações mais habilidosas que a outra, mas sempre surge também gols com falhas. Um dos gols mais antológicos, na minha opinião, da primeira passagem do Romário pelo Vasco, eu tinha 9 para 10 anos, não tinha isso, me levou no primeiro jogo da final do Carioca, foi aquele que lhe deu lençol, o Zé Carlos completou de cabeça para o gol. Foi de uma falha, de uma bola mal recuada pelo Leandro. E o futebol sempre será assim, né? Tem, claro, habilidade, não quer dizer que tenha mérito, até porque tem que ter mérito para aproveitar as falhas do adversário. E o Robert Renan deu um chute para frente, praticamente para abafar a pressão do Cruzeiro. E o Matheus Henrique, que havia entrado, né, pelo Cruzeiro, e mal havia entrado no jogo, ele tentou matar a bola, só que a bola bateu na canela dele e escorregou sobre o pé do PH, que agradeceu o presente da falha do jogador do Cruzeiro, partiu com a bola, esperou o Cássio sair, tocou na saída do goleiro do Cruzeiro, 2-0. Também no início do segundo tempo, festa da arquibancada. E aí o jogo começou a ficar interessante, porque o Cruzeiro não se viu outra alternativa, ainda mais com 2 gols de desvantagem, partir para cima e abrir espaço. Felipe Coutinho, DVD, que entrou no lugar do Vaete, já vou chegar no Vaete. O próprio Gomes, Pumita, perderam chances de fazer o terceiro gol. E o Cruzeiro também teve algumas chances, né? O PH teve um lance que parecia, se o Léo Jardim não estivesse bem posicionado ali, poderia ter sido gol contra, que o Léo Jardim espalmou,
parecendo manchete de vôlei. E quando, faltando uns 10 minutos para o final do jogo, que o ritmo do jogo caiu e o Vasco conseguiu tocar a bola e administrar um resultado. Então, uma vitória com a autoridade do Vasco, né? Se tivesse caprichado mais nas decisões, poderia ter chegado ao terceiro gol. E a gente, eu ainda acho cedo para dar maior crédito por assim dizer, ao Ademar Lopes, mas nesses primeiros jogos da dupla de zaga contratada por ele, né, o Robert Renan e Cuesta, tudo indica que ele marcou um verdadeiro golaço em contratar desses dois jogadores, né, o Robert Renan, né, que era cria do Internacional, né, estava lá fora, mas jogou no Inter, né, que a torcida do Inter não tem tanta carinho por ele, né, mas olha, isso não quer dizer muita coisa. Os corintianos não gostavam muito do Lucas Piton. Às vezes, alguns jogadores não tem, a torcida não tem, o time anterior não tem tanta paciência, ele acaba tendo auge no outro clube. Isso aconteceu em vários clubes, inclusive no Vasco. O Jardel, a torcida não tinha tanta paciência, ele teve seu auge no Grêmio, né? Então, assim, não quer dizer que o torcedor do Internacional que não gostava do Robert Renan, que ele não vai brilhar com a camisa do Vasco. E ele, o Cuesta, parece se encaixaram tão bem, que parece que eles se conhecem e jogam há muito tempo juntos. Sendo que eles vêm de dois países diferentes. Inclusive quase que o Cuesta não veio, né? Primeiro ele acertou com o clube russo, deu um problema lá que até hoje não foi bem justificado o que aconteceu, mas seja como for, graças a Deus não deu certo lá, que ele veio para o Vasco. Mas até o momento essa dupla tem tudo para ser aquela dupla que mora no coração do torcedor vascaíno, como outras duplas de zagas que já tiveram ao longo da história, centenária história do clube, mas recentemente, Anderson Martins e Dedé, anteriormente, Mauro Galvão, Odivan, depois Odivan e Júnior Baiano. Quer dizer, tem um Vasco de duplas de zagas que se tornaram duplas que a torcida confiava, podemos dizer até cegamente. Valeu, pela primeira vez o Vasco vence 2 seguidas desse brasileiro, vai dormir na 10ª colocação com 30 pontos, faltam 15 pontos para chegar nesses 45 pontos e a gente ter com certeza, poder afirmar com certeza que a gente pode voar, sonhos mais altos desse brasileiro, seja uma Libertadores, seja uma Copa Sul-Americana. Mas enfim, até o momento o Vasco tem que aproveitar essa vibre de boa fase e botar o máximo possível. Agora o próximo jogo na quarta-feira é contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Se eu não me engano, o único time do Rio que já venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque foi o Vasco, 2-0, em 2016, se eu não me engano, com gols do Nenê e do Jasco, se eu não me engano, não lembro quem fez o segundo gol. Mas depois daquilo, o Vasco não venceu mais lá. Inclusive tem que ter muito cuidado, porque a arbitragem geralmente no Allianz Parque tem sido caseira,
Eu nunca esqueci do gol do Paulinho, que eles anularam. Primeira vez que eu vejo impedimento e chute fora da área. Até hoje eu não vi outro impedimento em chute, com muita gente na frente, que o cara acerta um belo chute quase no meio do campo e vira impedimento ali. Mas enfim, o Vasco tem crescido muito, né, nesses últimos jogos, inclusive aquele crescimento que a gente esperava que o Vasco obtivesse logo depois da Copa do Mundo de Clubes, já que a gente terminou a parada, né, antes da Copa do Mundo, e logo em seguida que mantivesse aquela sequência, já que o último jogo antes da parada da Copa do Mundo foi aquela belíssima vitória sobre o São Paulo no Morumbi. Mas depois daquilo o time demorou para dar aquela sequência que parecia ser boa, e agora o time se encaixou, principalmente com os novos contratados. Eu ainda estou com um pé na frente, outro atrás, sobre o Matheus França, que ainda não mostrou ser um substituto à altura do Felipe Coutinho. Ainda lhe falta um pouquinho mais de ritmo de jogo. Não tem nada a ver com o fato dele ser cria do Flamengo, nada a ver que já teve jogadores que são cria do Flamengo, que tiveram ótima passagem pelo Vasco. Teve também crias do Vasco que tiveram ótimas passagens pelo Flamengo, inclusive o atual diretor de futebol, o melhor amigo do presidente. Enfim, mas também teve jogadores crias do Flamengo que não deram certo no Vasco. O Edmundo, cria do Vasco, não deu certo no Flamengo. Enfim, mas não tem nada a ver com um clube de origem do Matheus França. Esse ele está ainda sem o ritmo de jogo ideal. Mas que o Vasco continua nessa crescente. Olha que se o Vasco pontuar contra o Palmeiras no Allianz Parque, principalmente se vencer, já vai dar para a gente viajar na maionese, é melhor dizer assim, para não se decepcionar, né? Até porque o Vasco calma uns mais fanáticos do que eu, aqueles que sempre na dúvida o seu clube é favorito, mas aqui eu tenho que separar as coisas com a preferência do clube, com a paixão clubística, com a paixão pelo Vasco, com a razão. O Vasco não vai ser favorito contra o Palmeiras no Allianz Parque, até porque a diferença de investimentos é muito grande, né? O Palmeiras tem um patrocinador, assim como o Vasco, de casa de apostas, mas eu não sei nem o valor que o Palmeiras recebe desse novo patrocinador. Tem uma presidente que é dona de empresa de empréstimos, que é a Crevisa. Enfim, é uma diferença grande de investimentos, e o Palmeiras vai jogar em casa. Então o Vasco não é favorito. Eu até prefiro assim, porque tira um pouco da pressão no Vasco, né? Se o Vasco vencer, o Vasco venceu o Palmeiras no Allianz Parque, vai ser uma grata surpresa pra gente, como foi aquele 6-0 contra o Santos, por exemplo. Então mas se o Vasco pontuar, principalmente se vencer, surpreender o mundo, se vencer o Palmeiras no Allianz Parque, já vai dar para viajar na maionese com 16. Aí chega até uma projeção além do que o Pedrinho disse lá no início do Brasileiro,
entrevista que ele deu para o João Silva, abraço ao João Silva, na estreia do canal dele, e falando em G8, né? Se o Vasco vencer o Palmeiras, vai até além. Bom, o Vasco vai dormir na 10ª colocação com 30 pontos. Vai depender dos jogos desse domingo. E tem um jogo que encerra a rodada da segunda-feira. Mas basicamente o domingo, para saber os times que estavam à frente se vão vencer ou não. Se o geral perder, mantiver a 10ª colocação, ótimo. Se os que estavam na frente vencerem, no máximo o Vasco volta para a 13ª colocação, 13ª, mas ainda assim um salto muito grande em comparação com o início do Brasileiro. Valeu essa vitória. E olha que o Vasco tem que, como eu falei nos vídeos antes do jogo do Bahia, aproveitar o fator diferencial que o Vasco sempre teve, foi jogar em casa, o território hostil de São Januário. E o Vasco aproveitou esses 2 jogos seguidos que teve em casa, batendo no Bahia, batendo no Cruzeiro. Então, é isso, galera! Até o nosso Desperta Vascaíno, que será o primeiro tempo da entrevista coletiva lá de São Januário. Infelizmente, a gente não pôde estar lá, já que a CBF, mais uma vez, alegou superlotação, espaço excedido, para não aprovar nosso credenciamento. E, na hora do almoço, o segundo tempo da entrevista coletiva lá de São Januário, dividido em 2 tempos, para não ficar um alerta visão, né? Até mais.